Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Para mim é muito gratificante eu poder estar uma vez mais compartilhando a respeito das grandezas do Senhor Deus, juntamente com a igreja que está se preparando, buscando um meio de galgar uma posição celestial. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar a amada igreja a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo 12, uma passagem da qual eu gosto muito, fala muito forte em meu coração, e nós podemos tirar aqui algumas lições profundas, aleluia, se comparando com a igreja do passado e a igreja de hoje, aleluia, os profetas de antes, os profetas de hoje, e o mesmo Deus, aleluia, que operou milagres naquela época, ainda é o mesmo que fala, opera e executa, aleluia, a obra dele na terra, ainda hoje e todo sempre. Livro de Atos, capítulo 12, aleluia. Antes de mais nada, eu quero dizer à amada igreja que eu não sou nenhum pregador, eu sou apenas um homem que foi chamado, escolhido por Deus, para poder contristar o mundo, contristar o pecado, aleluia, sendo denunciante do pecado como igreja, apenas uma voz, aleluia, que foi chamada por Deus para gritar, aleluia, que Ele é santo, aleluia, santidade ainda convém na noiva do Cordeiro, que pecado é pecado, santidade é santidade, que Deus é Deus, aleluia. Livro de Atos, capítulo 12, está escrito assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, eterno santo, Pai de nosso Senhor e Salvador, tome toda a primazia nesta noite, ó Pai querido. Fala com a tua igreja, com a tua noiva, impacta ela com a verdade, ó Pai querido, concernente, ó Pai amado, a tudo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor e não que queremos ouvir, ó Pai. Venha, Senhor amado, refrigera a nossa alma, edifica-nos, ó Pai querido, com a tua palavra verdadeira e santa, que é escudo, ó Pai querido, para nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus. Aqui nesta mensagem, agora não, nós podemos perceber que Jesus, durante o tempo em que ele andou na terra, ele agregou a si discípulos e apóstolos a fim de aperfeiçoar, aleluia, a sua noiva, a fim de preparar a tua igreja, porque ele sabia que por um tempo ele caminharia na terra, e um certo determinado tempo ele seria crucificado. Aleluia. E antes que ele fosse crucificado, que seu ministério entrasse em ascensão, ele agregou a seus discípulos e apóstolos, homens, aleluia, mulheres que se disponibilizavam em fazer a obra dele. Aleluia. Aqui quando a Bíblia diz, por aquele mesmo tempo, aleluia, o rei Herodes estendeu as mãos a alguns da igreja. Quando nós falamos de igreja, eu sempre digo isso, eu não me enfado de dizer que a igreja é nada mais e nada menos que um agrupamento de pessoas. Quando nós falamos de igreja, nós não falamos de paredes, nós não falamos de estruturas arquitetônicas, nós não falamos de piso porcelanato, não falamos de teto rebaixado, nós não falamos de microfone sem fio, nós não falamos de púlpito espelhado, nós não falamos de vitrine na igreja, de ventilador, aleluia, nós
não falamos de cadeiras almofadadas. Igreja é nada mais e nada menos que um agrupamento de pessoas, que um grupo selecto, aleluia, que lutam, aleluia, que doam suas vidas por amor, aleluia, que se dedicam pelas causas do Evangelho. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. E o que me chama a atenção aqui, aleluia, é que Pedro, aleluia, quando ele começou a caminhar com Jesus, ele sofreu algumas perseguições. Pedro foi levado ao vento da provação. Pedro, ele foi contristado, aleluia. Pedro, ele até pensou até mesmo em desistir, aleluia. Só que Pedro, aleluia, foi um homem que foi chamado, escolhido por Deus para propagar o Evangelho. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que me chama a atenção era a forma de como a igreja, ela se comportava, aleluia, diante das perseguições, diante das tribulações, aleluia, que o adversário, que o lado oposto, aleluia, cujo nome é Satanás e a força das trevas, aleluia, se manifestava contra o povo da igreja. A igreja, aleluia, não era uma igreja, aleluia, que se acovardava diante das acusações, diante das ameaças. Não era uma igreja que corria, não era uma igreja que se escondia, não era uma igreja que alisava o pecado, que passava a mão no pecado, mas era uma igreja que contristava o pecado. Era uma igreja, aleluia, que lutava pelas causas do Evangelho, que professava o nome do Senhor Jesus Cristo e que viviam a fé salvífica, a fé genuína. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. A igreja, aleluia, de outrora, a igreja primitiva, era uma igreja que sofria as perseguições, era a igreja que era confrontada pelo sistema, ela era açoitada, ela era amordaçada, ela não era bajulada, ela era rejeitada, humilhada e desprezada pela sociedade, pelos homens, aleluia, pelos reis daquela época. Mas era uma igreja que era agraciada por Deus, era uma igreja que não tinha elogio do mundo, mas ela era abraçada pelo céu. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu falo de igreja, aleluia, olhando para os dias de hoje, é algo que às vezes chega a me dar um nó na minha mente, é algo que às vezes me deixa contristado, porque a igreja de outrora, aleluia, igual a irmã missionária Lídia disse no início, que é uma igreja que está em guerra hoje, é uma igreja que nós podemos perceber que as igrejas elas estão guerreando umas contra a outra, mas o que me chama a atenção nesta noite, amada igreja, é que essas igrejas, não todas, aleluia, não todas, mas a grande maioria, ela está em guerra contra o verdadeiro poder de Deus. Quando eu digo que a igreja está lutando contra o verdadeiro poder de Deus, é que as igrejas hoje em dia não estão contristando o pecado. A igreja hoje em dia está deixando, aleluia, ser vencida pela força das trevas. É por isso que hoje em dia nós não conseguimos mais ver a manifestação do poder de Deus dentro das igrejas. Nós não conseguimos mais ver os paralíticos andando, nós não conseguimos mais ver os cegos enxergando, nós não conseguimos ver o mundo falando, aleluia. Por quê? Porque a igreja não tem estrutura bélica, aleluia. É uma igreja que luta contra o poder das trevas. E Jesus, certa feita, aleluia, ele nos deixou ciente de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, para mais nada ele presta, a não ser se for para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Nós, como sal, nós temos que ser denunciante do pecado. Nós não podemos, aleluia, agregar, aleluia, agregar no ministério de Cristo, aleluia, no evangelho de Cristo e ter amizade com o mundo. Isso nos tira o poder. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos falsos ensinos, falsos mestres hoje estão atraindo, aleluia, diversões, entusiasmo, aleluia, música, dança, aleluia, para atrair a multidão. Só que essas coisas, aleluia, não conseguem, aleluia, fazer com que o poder e a glória de Deus seja manifestada no tempo. Aleluia. Louvado. Esses meios, aleluia, esses meios intelectos, esses confortos online e que o mundo está implantando dentro da igreja, apenas seculariza, aleluia, a igreja e leva a igreja à derrota, ao fracasso. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Então, assim como, aleluia, Jesus, ele andou, ele procurou os homens, mulheres que estavam dispostos, aleluia, a propagar o reino, a viver pelo evangelho, a morrer pelo evangelho, ele ainda é o mesmo, não mudou. Aleluia. Você não está aqui em vão. Eu também não estou aqui em vão. Eu acredito em quem me chamou. Eu sei por que eu fui chamado. Eu sei o que eu estou fazendo aqui.
Aleluia, louvado e exaltado é Deus Todo-Poderoso. Nós, como sal, aleluia, devemos confrontar o mundo, confrontar o pecado. As igrejas de hoje em dia, aleluia, ela está sendo, aleluia, muito bajulada. A igreja de hoje em dia, ela está dentro de uma zona de conforto, onde tudo está favorável, onde tudo pode, onde tudo é liberado. É um evangelho que está sendo pregado, um evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz. Jesus disse, aleluia, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está dizendo, pega a sua cruz e siga-me, automaticamente ele está dizendo, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem o sofrimento. Não existe evangelho sem lágrimas. Não existe evangelho, aleluia, sem dor. Não existe, aleluia, evangelho sem ser contristado, sem ser humilhado, sem ser rejeitado. Aleluia, louvado e exaltado. E Pedro aqui se encontrava neste momento, se doando, aleluia, dispondo a sua vida por amor do evangelho. Aleluia, essa é a causa, aleluia, que Pedro está lutando. Esse é o exemplo, aleluia, que Pedro está dando para nós nos dias de hoje. Hoje em dia, aleluia, muitas pessoas não querem, aleluia, o peso da cruz. Querem a sombra da cruz. Querem, aleluia, os benefícios da cruz. Mas não quer carregar a cruz. Louvado e exaltado é Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pedro aqui, olha que coisa linda. Ele está preso, ele não foi preso porque estava roubando, porque estava traficando, porque estava ensinando errado, porque estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Pedro aqui estava sendo preso, aleluia, por pregar o evangelho de Cristo. Aleluia. Quando a irmã disse, aleluia, existem situações aqui em que Deus não vai nos libertar, em que Deus não vai nos tirar. Isso tudo só foi me dando em caminho, aleluia, para que eu pudesse entrar na mensagem. Aleluia. Eu estava em dúvida entre essa mensagem e pegar entre Lucas 22, só que eu voltei aqui, aleluia, comecei a meditar. A irmã tomou a oportunidade, recebeu a oportunidade e começou a comentar sobre algo, aleluia, provas que nós teríamos que passar. E nós não seríamos, aleluia, livres, nós não seríamos, aleluia, libertos de passar por essa prova. Então, o que eu entendo, amada igreja, que tem muitas coisas que Deus nos coloca, tem muitos ventos em que Deus nos leva, aleluia, que Ele não vai poder nos livrar, mesmo se a gente clamar, chorar, orar, jejuar, consagrar. Só que Deus, aleluia, Ele não nos livra de passar por aquilo, mas Ele cria uma situação e trabalha dentro daquilo. Louvado e exaltado é Deus Todo-Poderoso. Você lembra, aleluia, Daniel, esses homens todos que foram lançados, aleluia, na fornalha. Deus poderia muito bem apagar, aleluia. Só que Deus permitiu com que os homens fossem lá e acrescentassem 7 vezes mais o fogo. Aleluia. Deus permitiu, aleluia, que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais. Mas Deus não permitiu, aleluia, que um fio de cabelo do pelo daqueles homens fosse tostado. Aleluia, Jesus. Daniel, aleluia, nas covas dos leões, aleluia. Deus poderia muito bem ter matado aqueles leões. Deus poderia muito bem, aleluia, ter dado um fim